A sexta-feira começou com a notícia de que o ex-jogador Daniel Alves foi absolvido da acusação de agressão sexual que enfrentava na Espanha. A decisão do Tribunal de Justiça da Catalunha foi unânime, mas o que foi levado em consideração para que isso acontecesse? Rafael Costa, da nossa editoria de esportes, está aqui comigo para conversar sobre isso. Rafael, então, que argumentos foram usados? Essa que era uma decisão que a gente vem falando há muito tempo. Daniel Alves chegou a ficar 1 ano e 2 meses preso, estava solto por pagar a fiança e agora a gente tem essa notícia de que ele foi absolvido. O que é que foi argumentado, então, pela Justiça? Olá, Rafa. Olá a todos os nossos espectadores. Bom, basicamente, assim, de forma bem geral, a decisão da Corte lá, do Tribunal de Justiça da Catalunha foi de falta de provas, né? Eles alegaram que o depoimento da vítima, da moça em questão, né, que acusou o Daniel Alves, é de que não batia. As coisas alegadas por ela não tinham consistência e falta de materialidade de prova. E aí, por uma decisão unânime do tribunal, o Daniel Alves, como você bem falou, que acabou sendo preso, ficou mais de 1 ano sob custódia, acabou sendo absolvido na manhã dessa sexta-feira. E aí a gente relembrou, Rafa, porque a gente resgatou aqui, né, nós que fizemos toda a cobertura sobre esse caso na época, a gente achou até meio estranho, porque longe de mim querer fazer uma avaliação jurídica sobre essa situação. Mas ao longo, né, até antes mesmo do Daniel ser preso, ele mudou a versão sobre o caso em pelo menos 5 oportunidades. Enquanto a moça, desde o primeiro momento em que ela fez a acusação, manteve o depoimento dela e foi a versão que ela apresentou durante o julgamento. O Daniel estava solto por causa da fiança que ele pagou, né? Mais de 1 milhão de euros, mas era uma liberdade em que ele tinha que cumprir algumas determinações. Então ele precisava aparecer num tribunal, precisava ficar longe da vítima e do local de onde ela trabalha por pelo menos 1 quilômetro. E aí, com a decisão dessa sexta-feira, todas essas restrições caem, né? Então tudo isso acaba ficando... o Daniel fica livre de toda essa situação. A gente, como você falou, está cobrindo esse caso há muito tempo. Houve algum momento em que, só para reforçar, só porque eu quero realmente reforçar, houve algum momento em que o depoimento da mulher já tinha sido colocado em xeque, ou foi colocado agora, isso, como você deixou claro, ela nunca havia mudado o depoimento e o Daniel já fez isso pelo menos 5 oportunidades. Acho que essa foi meio que uma estratégia da defesa dele, né? Assim, chegaram a falar da questão da bebida alcoólica, ele mesmo, né, adotou esse posicionamento, falou que ele não tinha muitas lembranças porque ele tinha bebido muito ao longo do dia, mas assim, ele sempre mudou a versão dele. No primeiro momento ele falou que nada tinha acontecido, depois ele falou que não sabia quem que era, aí ele chegou a falar que tinha acontecido algo entre eles, mas que havia sido consentido, enfim. A todo momento, a versão do Daniel apresentada, pelo menos, né, ele chegou a dar entrevista sobre o caso, enfim. Então, assim, foram diferentes versões até a que foi apresentada pela defesa dele no julgamento. Enquanto, como você destacou, né, a da moça sempre foi a mesma, mas está aí, por esse motivo, né, da falta de materialidade, por falta de consistência, o Tribunal da Catalunha entendeu que o Daniel Alves deveria ser absolvido. O Daniel, então, nesse momento, agora ele contra sem nenhuma acusação, ele pode sair do país se ele quiser, realmente está livre, como se dizer. Ao que tudo indica, sim, né? Ele já não estava sob custódia, como eu falei, né? Ele pagou a fiança, então ele já podia transitar livremente, mas tinham essas restrições. Acredito que com a determinação de hoje, com a decisão de hoje, todas essas restrições caem, né? Porque acho que essa questão dele ter que ir no tribunal era justamente para que ele não viajasse, não pudesse ir para outros lugares, porque talvez ele tivesse alguma fuga, algo do tipo. Com a decisão de hoje, acredito que todas essas determinações ele fique livre para poder fazer o que ele quiser. Rafa, você deve estar acompanhando, claro, a repercussão nas redes sociais. Como é que está sendo recebida essa notícia? Algum jogador, né, já entrou aí para falar sobre o Daniel Alves ou está todo mundo aí ainda se aclimatando a essa notícia nova? Olha, as únicas pessoas que se manifestaram até, né, eu chegar aqui até a entrada, foram os familiares dele, né? Tanto a mãe dele quanto o irmão dele. Alguns jornalistas, algumas pessoas da imprensa esportiva acabaram se manifestando, mas
do ponto de vista dos jogadores, até agora, até o momento, ninguém falou. Eu acho que está todo mundo, é um tema meio espinhoso, está todo mundo evitando. Até mesmo na época, né? Ninguém saiu assim, até mesmo as pessoas mais próximas do Daniel, os jogadores que são mais próximos dele, ninguém saiu publicamente em defesa, né? A gente sabe que teve uma movimentação até para ajudar ele na questão de pagamentos, né? Porque na época, por causa de um outro processo, as contas do Daniel Alves estavam bloqueadas, então para pagar essa fiança ele teve dificuldade por uma série de outras questões. Então, assim, tudo isso aconteceu, mas todo mundo evitou defender o Daniel publicamente ou tomar alguma posição nesse sentido. E agora também com essa decisão, até o momento, também ninguém se pronunciou. Falar para você que está nos acompanhando que a manchete atual é uma matéria do Rafael Costa, falando para você entender esse argumento que a gente está discutindo aqui, mas a cobertura está bem completa no metrópolis.com sobre esse caso. Você pode entrar agora no site, são várias matérias. Como o Rafa acabou de falar, né, a família, né, já se pronunciou, tem uma matéria falando sobre a celebração que a mãe do Daniel Alves fez, né, também falando sobre os brasileiros que detonaram a justiça da Catalunha por conta dessa decisão. Então convido você para entrar também no metrópolis.com para saber todos os detalhes sobre esse caso que a gente está cobrindo desde cedo. Mas, em relação ao futebol, não é só essa notícia pesada, é uma notícia, né, difícil de digerir.